Isso é PHN, irmão, tamo ao vivo! Vem comigo! Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Simbora! Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Oh, Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, yeah. Quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Yeah! Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, pelo mundo afora. Que alegria, estamos juntos mais uma vez dizendo: por hoje eu não vou mais pecar. Essa resposta ousada para os mundos de hoje, mas uma proposta que é uma resposta coerente ao Deus que nos quer santos. Não é só nós querendo ser santos, Deus nos quer santos. E por isso a santidade é possível, porque primeiro Deus quer. Se Deus não quisesse, irmão, não valeria de absolutamente nada, somente o nosso bom propósito. É Deus querendo e nós respondendo com o primeiro passo, que é uma decisão. Tome decisão hoje na sua vida. Faz isso. Vira uma chave na sua história, na história da sua família, lá na sua casa, no seu convívio, onde quer que você esteja, vira a página, que eu tenho certeza que tem coisas maravilhosas, que são projetos de Deus ao seu respeito, que está ali esperando essa sua decisão. Porque olha, eu vou dizer para você, Deus não vai tirar da gaveta projetos para te entregar, sendo que você ainda não está preparado. Tome a decisão: eu não quero mais pecar, eu quero santidade. Aí Deus olha para você e fala: agora sim, podemos começar uma nova fase. Então, faz isso. Tome essa decisão ousada, repito, ousada para os dias de hoje, porém coerente
a esse Deus que nos chamou e nos quer santo, tá bom? PHN_oficial, você pode participar do nosso programa nessa noite. O programa é ao vivo, tá? Só esclarecendo para você que às vezes você acha que o programa é gravado e tal. Não, é ao vivão e você pode participar conosco. A história de hoje, gente, olha, uma moça sensacional, jovem, uma história incrível e olha... Pensa numa pessoa que passou um tempo ali afastado de Deus, fez absurdos, mas uma vozinha rezando ali o tempo inteiro, uma verdadeira Santa Mônica, como a própria entrevistada fala, né? A vovó é a minha Santa Mônica. Olha que história linda, você não perde por esperar. Fica aí que já já a gente já começa essa história, beleza? Não esquece, você anotou, você não anotou, eu estou falando para você, mas também, né, já são mais 10 horas da noite, mas eu repito para você, PHN_, aquele risquinho, tá, embaixo, PHN_ oficial, tudo junto, tá bom? Você participa. Olha aqui, ó, tá passando aqui o nosso diretor Guilherme, já aproveito já mandar um abraço pro nosso diretor. Tá chegando o casório, irmão. Logo, logo, ele é nosso irmão de comunidade, né? Meu irmão de comunidade. Em breve o Guilherme vai estar casando agora no segundo semestre. Então, Guilherme tá, ó, trabalhando, irmão. Ó, quem trabalha não come. Tá trabalhando aí pra gente... Para a gente ter a sua participação no programa de hoje, ele colocou aqui para você também facinho, beleza? Boa noite também para o pessoal que está aqui no palco, os câmeras, né, que estão todos aqui, o pessoal da iluminação, áudio, transporte, o pessoal da central técnica, o pessoal do GC, é isso aí, um abraço para o pessoal, bem lembrado aqui, o Guilherme está falando comigo aqui, o pessoal que trabalha e trabalha muito, o pessoal da segurança, a chácara aqui, ó, fica sendo vigiada a noite inteira e tem gente trabalhando aqui, cuidando deste nosso patrimônio, que é a chácara de Santa Cruz, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, tá bom? Aqui... Atrás de mim, não canto sozinho nesse programa. Já cantei, viu? Mas não é a mesma coisa. Banda PHN está aparecendo para você na tela aí. Tá pertinho de mim aqui o Cleuber Neves. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Tudo certo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Estaremos juntos em missão? Estaremos em missão final de semana. Afonso Cláudio, é isso? É isso aí. Afonso Cláudio, interior do Espírito Santo. Estaremos lá nesses... Quem que é esse seu Afonso Cláudio? É a cidade, tá, gente? A cidade Afonso Cláudio. Estaremos juntos. Está aqui do meu ladinho aqui também nosso parceiro João Abreu, guitarreiro. Parceiro, tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza, graças a Deus, seguido firme. É isso aí. Ó, várias missões. Acompanha João Abreu aí nas mídias sociais. Você vai ver o rolê desse cara, é top, viu? Tem as produções também. Tá bacana o trabalho, né, parceiro? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo sendo providenciado pela graça de Deus, né? Isso aí. É isso aí. O João Abreu, que é parceiro, vai estar casando também, cada um com suas respectivas, né? Claro, graças a Deus. O João Abreu vai casar com a Amanda e o Guilherme vai estar casando também. Ó, o pessoal tá casando. Tá casando. O pessoal tá casando. O pessoal tá casando, né, meu? Tá namorando ainda. Calma, né, parceiro? Namorando. Calma, né? Calma. Mas ano que vem. Ano que vem, Brasil, teremos mais um casado. Parceiro, boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Rafael Esperança também. Ó, estaremos Summer Beats, né, parceiro? Isso que eu ia falar. O Clube lembrou de Afonso Cláudio, lá no Espírito Santo. Mas também no domingo, às 11h30 da manhã, Summer Beats, lá em São Paulo, hein? Ó, o Guilherme tá falando que o Summer Beats vai ser transmitido ao vivo pela TV Canção Nova. Essa parte do show vai ser transmitido, gente. Olha só, moral, né? Bacana, muito bacana. Bom, né, parceiro? Boa noite. Bom demais, bom demais. Samuel Ferreira, como é que estamos, meu parceiro? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos rodar um pouquinho, então, no final de semana. Vamos rodar, né? Rodar bastante. É isso aí. Um abraço pro nosso irmão Júnior, ele que organiza, tem esse trabalho aí com o Summer Beats, sensacional. Vários artistas evangelizadores da música católica estarão nesse festival que já virou tradição aqui em São Paulo, Sim, né? com certeza. Maravilhoso. Estaremos juntos. Maravilha, juntos. Beleza. E tem lançamento do Summer Beats. Lançamento no Summer Beats, você não perde por esperar, tá? A música Eu Seguirei, juntamente, participação do Frei Gilson, né? Na música dele, que o Peter cantou lá, Isso junto aí. com a gente, Novo no PHN. arranjo, né? Tá lindo, hein? Legal, lançamento oficial no Summer, tá? Você vai poder assistir esse clipe aí que ficou bem legal, o arranjo bem diferentão, bem bacana, a participação do Frei foi maravilhosa, tá bom? E nós vamos girar a camiseta também no Summer Beats, tá bom? Então,
marca aí na sua agenda dia 21, lá no Campo de Marte, São Paulo, Summer Beats, você não perde por esperar, vai ter PHN e um monte de gente boa, vai ser sensacional. Né, meu parceiro? Vamos que vamos. É isso aí. Deixa eu conversar com ele também, dar uma boa noite, sua bênção, Boa padre. noite. Padre Edson, Deus bem-vindo, abençoe, queridão. Tamo junto jovem. mais uma vez. Graças a Deus, aqui estamos para ouvir, né, um belo testemunho que vai nos enriquecer. Mas o que eu achei de interessante ali são os laços familiares que nós veremos no testemunho Sim, de hoje, verdade. né? Tanto laços de paternidade, é isso, com toda a experiência que veremos, mas também da própria pessoa que vai testemunhar, né, a experiência da beleza da maternidade, né? Você que é pai de família, tem lá Isso seus aí. filhos, você sabe como a pessoa fica diferente depois que casa, mas eu acho que depois que tem filho muda mais um pouquinho, não Ô, muda padre, não? eu falo que a pessoa tem 2 chances na vida para se converter. Uma é quando casa. Que casamento, irmão, vai convertendo a gente. Casamento, você tem uma chance. Se você não converter no casamento, o filho já é outra paulada também. Aí você converte, não tem como. A gente muda demais depois que a gente tem filho, né? Então, esse testemunho vai dizer também... E é bastante melhorado, disso, né? Muda para ser melhorado. Pra melhorar, também, né? melhorar. Ah, se for pra descambar, descamba de vez. Não, é pra melhorar sim. Isso mesmo. Então vai ser ótimo. Entrevista de hoje, essa querida, viu? Conversei com ela no bastidor ali, vai ser legal. E padre, prepara, galera aqui toda, ó, testemunho. Eu tenho uma pergunta polêmica para fazer pro senhor, viu? Oxi. Durante esse programa, eu vou fazer uma pergunta. E lembrando, tá? No final do programa PHN, já tá virando uma tradição. Eu vi que vocês gostam e gostam bastante. No finalzinho do programa, nós teremos ainda uma live no nosso Instagram, completando um pouquinho o assunto que nós vamos tratar Uma aqui. no pequena programa. continuação, né? Isso, uma pequena Boa. continuação. É 20 minutinhos, é rapidinho, mas eu tenho percebido que tem feito bastante a diferença, tá bom? Então acompanhe o programa. No final do programa PHN, uma live, tá certo? E aí a gente conversa mais um pouquinho com a entrevistada. Nós vamos ficar no momento mais descontraído aqui. Fechou? Fechado. Vamos chamar a entrevistada, padre? Tem VT hoje ou não? Tem VT? Ah, é verdade! Boa, bem lembrado. Obrigado. tá bom. Ninguém é bom sozinho nessa canção nova, Brasil. Ninguém é bom sozinho. Olha, lembra daquela sequência do Jubileu dos Jovens que eu tive a oportunidade de estar lá em Roma, né? Lá na Itália. Foi sensacional. Este vídeo é o último vídeo dessa série, Jubileu dos Jovens na Itália, esse ano 2025. Vamos lá? Você vai curtir junto com a gente. Dá o play aí. Mais um dia de peregrinação. Hoje é dia de estarmos aqui em San Giovanni Rotondo. Ali, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aquela ali, ó, tá vendo? Aquela é a igrejinha antiga que Padre Pio celebrava, né? Depois, essa Basílica Maior, né? Onde ele celebrou depois. Estamos aqui na frente da Basílica, São Miguel Arcanjo. Acabamos de sair da Basílica, né, padre? Sua bênção. Deus abençoe, Pico. Aí, ó. Deus abençoe você também. Quem tava com saudade do padre Gilberto, nós estamos aqui juntos. Galera, olha, seguinte. Agora nós encerramos as peregrinações, né? Encerramos aqui no Monte Gargano, Monte Sant'Angelo, aparição de São Miguel Arcanjo. Lindo demais, estamos no alto aqui, é uma vista maravilhosa. E agora nós partimos para Roma. Lá nós vamos participar do Jubileu dos Jovens e também vamos ver se a gente consegue conhecer alguns lugares. Mas até agora, a peregrinação foi lindo, coração cheio, maravilhoso. Olha, obrigado pessoal aí da Obra de Maria, Canção Nova, uma parceria que faz a gente levar experiências para casa que nunca mais nós esqueceremos. Chegamos, Praça de São Pedro,
Maravilhoso. Gente, olha aqui, ó. Saulo Mecenas. Macenas. Saulo Macenas. Tá certo? Enviado PHN especial internacional. E viu o PHN no longe. Inclusive, a gente está traduzindo o PHN para o francês, viu? Legal. Já tem um retiro marcado para maio desse ano que vem. E a sigla muda, né? Porque passa a ser PAS, que quer dizer Aujourd'hui Solimon. É tipo hoje, somente hoje. Legal. Como Terezinha tanto pregou, né? E pronto. E falar o que mais, né? Legal. Mais um dia de peregrinação e esse lugar aqui é especial, viu? Meu coração se estremece aqui. Estamos falando da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Vou mostrar para vocês aqui a grandiosidade. Aqui, São Paulo, a história de São Paulo, grande apóstolo dos gentios. Se hoje nós, do Ocidente, somos católicos, ou melhor, né? Se hoje, além dos judeus, né, existe o catolicismo, foi por causa desse homem que levou o evangelho aos gentios. Estamos aqui dentro da Basílica e olha o que eu vou mostrar para vocês. Hoje é dia penitencial, né? E os padres estão aqui nos corredores atendendo os jovens. Atendendo a confissão dos jovens. Olha que coisa mais linda, eu vou mostrar para vocês. Gente, que emoção ver todo esse lugar mais uma vez, a Itália, meu Jesus Cristo. Olha como é linda a nossa igreja, como é lindo ser católico, maravilhoso, né? O coração até estremece, né, padre? Até estremece, assim, e nós estamos inseridos, né, nessa aura de espiritualidade de São Miguel, nesse período, né, da quaresma de São Miguel. E vermos ali a sua experiência, a experiência dos jovens. Eu estive lá, ali, né? onde São Miguel apareceu. Como né? foi enriquecedor para você, né? Foi lindo, lindo demais. E falando, né, quero mandar um grande abraço para o meu irmão Saulo Mecenas. Teve um reencontro, agora ele foi remanejado. Macenas, desculpa. Mecenas não. Macenas. O Saulo trabalhou muito conosco aqui no PHN, aqui no nosso instituto. Agora ele está morando na França e ele está traduzindo essa inspiração do PHN para o francês. Um trabalho lindo que ele está fazendo. E olha, que maravilha é o que Deus tem feito por esse Brasil e mundo afora com o PHN, né? Ó, vambora, que eu já falei bastante. A entrevista de hoje, sensacional. A minha colinha de sempre, para não errar a chamada aqui. Vamos lá? É ela. Chega para conversar com a gente aqui, Tainara. Chega pra cá, minha irmã. Tainara, deixa eu ver aqui o todo aqui, meu Deus do céu. Tainara o que mesmo, Tainara? Raziele. Graziele. Não, é Raziele. Raziele. Isso. Gente, tá caindo tudo aqui. Por que aquele negócio não tá funcionando aqui, padre? Mas o que que tá acontecendo? Aí, agora parou, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Tainara, que história profunda daquilo que você viveu, porque é o seguinte, né? Claro, não vamos aqui exaltar o período de pecado. Não é grandiosa a sua história por causa do que você viveu de fundo do poço, não é por isso. É porque, na verdade, houve uma grande intervenção de Deus na sua vida. Sim. Né? Por isso a sua história é grandiosa, né? Porque às vezes a gente pode passar a falsa impressão, para quem está em casa, de que uma história que não teve drogadição, afastamento de Deus, fundo do poço, parece que essa história é menor. E não é verdade. Na verdade, a sua história não é porque teve tudo isso, mas é porque Deus interveio. E, de fato, foi uma intervenção poderosa. Porque, olha só, uma juventude marcada por drogas, prostituição, dor, e aí você teve esse reencontro com Deus, passa pela a história da sua maternidade também, que é muito lindo. Mas vamos começar do início, então, tá? A redundância aqui, mas vamos conversar. Não, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, exatamente. Ô, Tainara, vamos lá. Como foi para você crescer,
filha de pais muito jovens, né? Os seus pais eram muito jovens, e de viver depois a separação deles. E você era muito pequena, Sim. né? Como é que foi para você isso, né? Filha de pais muito jovens que se separaram. Vamos começar por aí. Sim, o primeiro ponto começa quando os meus pais me têm, né? E meu pai tinha 18 anos e minha mãe 16. Então, eles ficam juntos até os meus 7 anos de idade. Então, eles se separam ali. Porém, depois dessa separação, o meu pai, ele continuou muito presente na minha vida. Quando acontece essa separação, eu vou morar com a minha avó materna, né? A mãe da minha mãe. Mas o meu pai, ele continua muito presente na minha vida. Seu pai e sua mãe, só pra gente ter uma ideia, a gente falou muito jovem, mas qual a idade deles? Você lembra? Hoje a minha mãe tem 47. Tá, mas na época que eles tiveram você? Meu pai 18 e minha mãe 16. 16, 18 anos. Isso. Certo. Eram muito novos, né? E eu vim de surpresa mesmo, não foi nada planejado. Mas depois da separação, eles continuaram, né, com o chamado ali de pai e mãe, né? O meu pai muito presente, a minha mãe também muito presente, mas eu acabo ficando morando com os meus avós. Então, o meu pai, ele sempre teve o controle de estar me pegando um final de semana sim, um final de semana não, como a justiça impunha ali no momento. Então, ele sempre foi um pai muito presente. Então, eu acho que o sofrimento mesmo da separação foi só o fato de a separação, né? Da gente não estar ali, a rotina. Não estar junto ali, né? Isso. Mas ele se fez muito presente. Então, não acabou que não foi algo tão ruim assim, não. Ele estava ali presente, né? Isso na cidade de Jacareí. Isso, na Você cidade já morava lá, Isso. pequena. Eu Aproveita e dá uma boa noite, né, pessoal? Ali, boa pra noite. Jacareí. Boa noite, gente. Já começou arrebentando, tadinha. Eu nem dei espaço para falar boa noite. Desculpa, Tainara. Imagina. É que é uma história tão linda, gente. A gente vai conseguir desenvolver tudo, porque também teve um momento difícil, né? Inclusive envolvendo seu pai. A sua ligação com ele sempre foi muito forte. Sim, A minha ligação com meu pai, eu acredito, né, que a filha mulher, ela tem uma ligação muito forte com a paternidade ali, né? Então, eu tinha um vínculo muito grande com o meu pai. E depois de um tempo, minha mãe teve outro casamento, eu morei com a minha mãe em outra cidade. E quando eu volto dessa cidade, eu volto para morar com meu pai. Né? Minha mãe tinha autorizado, eu já tinha uma idade que eu podia morar com ele, isso com os meus 11 anos de idade. Então, beleza. E meu pai, ele não tinha, antigamente, ele não tinha condições de estar alugando uma casa, comprar uma casa para eu estar morando com ele. Então, nessa que eu volto, ele ia alugar uma casa para eu estar morando com ele. E nisso tudo que eu volto, ele quer alugar a casa e a gente está disposto a viver essa vida nova, meu pai acaba falecendo, meu pai morre afogado. Sim. Aí tudo começa. Porque eu nunca tinha vivido um luto, eu nunca tinha vivido uma morte tão próxima. E a primeira morte que eu vivi foi do meu pai. Mas, Tainara, assim, que lembrança, né, você tem desse fato, né, dessa tragédia que aconteceu? E que marcas você acredita que isso deixou na sua história, né? A partir dessa idade? Sim, realmente foram marcas profundas, porque o meu sonho era morar com o meu pai. Desde a separação, o meu sonho era morar com ele. Então, na época, eu muito jovem ainda, muito criança, eu culpei muito a Deus. Porque, como assim? Quando ia acontecer, o que eu queria, o meu sonho ia acontecer, meu pai falece, né? Certo. Então, eu peguei e falei, nossa, foi muito marcante para mim, ao ponto de realmente desconfiar dos cuidados de Deus com a minha vida, né? Com a minha história, com o projeto que eu tinha ali com o meu pai. Então, ali foi muito difícil, né? Foi uma dor muito grande, só que foi também muito rápido, porque a partir do momento que isso acontece, o meu bairro é um bairro muito pequeno, né? Então, muitos são parentes, muitos são amigos. E rapidamente, quando isso acontece, eles me acolhem, né? O pessoal da paróquia, eles me acolhem. Então, eles me convidam para o grupo de oração, para a pastoral da juventude. Na época, não tinha grupo de jovens. Então, eles me acolhem ali, me convidando para essas pastorais, para esses movimentos. Então, esse meu luto, eu acabo vivendo ali dentro dessas pastorais, né? Dessas atividades que aconteciam na paróquia. Então, foi aí que, com 11 anos, meu pai falece e eu entro de cabeça mesmo, sofrendo o meu luto, curando o meu luto, né? Até então,
nessas atividades pastorais. Que daí eu entrei para os Coroinhas e fiquei fazendo parte do movimento da Pastoral da Juventude. E isso foi, né, um bom tempo até eu entrar numa comunidade missionária. Que daí sim tudo começou a acontecer, mas eu muito nova ainda, né? Daí eu continuei morando com os meus avós maternos, mas muito nova. Não tinha tido o meu primeiro contato ali com o Senhor, pelo contrário. Apesar de ter essa proximidade com os grupos pastorais, você ainda não tinha um encontro pessoal com Cristo, um batismo no Espírito? Não, nenhum. Ainda não. Foi só um vínculo com as pessoas primeiro. Sim. Porque é importante a gente diferenciar isso, né, padre? Nós estamos já no finalzinho do bloco. Existe uma diferença, aproveitando isso que a Tainara trouxe, existe uma diferença de você saber coisas sobre Deus, se aproximar de pessoas de Deus e você ter uma experiência com Deus. É diferente, né, padre? É muito diferente. Até mesmo assim, quando falamos em debates a respeito de doutrina, ali tem muitos... Às vezes você ligar ali pô, no YouTube, você vai encontrar muitos debates referentes à fé entre pessoas que têm fé e um ateu, por exemplo. Mas quem faz a experiência de Deus profunda, quem é encontrado por ele, né, naquela experiência que está de sofrimento, de vazio e tal... Isso, com palavras racionais, às vezes ele não consegue explicar para um ateu até esse ateu viver a experiência. Aí depois não precisará de tantas palavras, mas a fé tem a racionalidade, mas não será necessário tantas palavras para convencer daquilo que você experienciou. Então não se experiencia Deus apenas com a razão, né? Não só com a razão, né? Necessitamos a razão, mas tem a ação primeira, a ação da graça de Deus que nos move, que nos resgata, que nos impulsiona e nos transforma. É isso aí. Mas, este encontro com Deus, ele aconteceu, tá? E ainda nesse programa, a Tainara vai trazer para nós como é que foi este encontro que ela teve com Deus. Ainda tem a pergunta polêmica que eu vou fazer para o padre. E não esquece, tá? No final do programa, a gente tem um momentinho de live que você pode participar com a gente pelo perfil do PHI. Beleza? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta com a graça de Deus, viu? Vamos lá! Ei! Vamos de hino de PHN! PHN é demais! Vem! Vem, galera, vamos pra cima acreditar. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso Deus está vivo. Banda PHN é ao vivo. Canta comigo. Deus enviou teu filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, ele está vivo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É pra nós parar. Um dia eu vou
e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Banda PHN, solta o som. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ei! Ele está vivo, senhoras e senhores. O nosso Deus está vivo. Que maravilha poder encher o nosso coração dessa verdade. O sepulcro está vazio. E eu vou dizer para você, eu já estive lá. Eu vi que não tem ninguém. Eu vi. Ele não está morto, Deus está vivo. Tá bom? Assuma essa verdade na sua vida. Gente, tem duas pessoas neste palco que eu ainda não dei boa noite, eu preciso dar. Primeiro, ele está aqui, aliás, as mulheres primeiro, tá? As mulheres primeiro, ela está sentadinha ali, está ali ajudando nas mídias sociais. Eu estou falando da Bruna. Bruna, obrigado, viu? Olha lá, ela e o seu coraçãozinho, assinatura, né? Tá, viu? Como que é o nome daquele... Chu. O Júnior Chu, coraçãozinho do Júnior Chu, né? Eu fiz ali, beleza. O Bruno é sensacional. Bruno, você é fera demais. Um abraço pro meu irmão Júnior Chu. Não sei se eu vou conseguir falar só a língua, mas Deus te abençoe. Aqui mais atrás, bem na minha frente, Luigi, esse jovem simpático que está aqui tirando fotos também. Olha aí, ó. Você vai entender. Olha aí, ó. Você já jogou Super Nintendo? Tá aí, o Luigi tá aqui com a gente. Brincadeirinha insuportável essa que eu fiz. Tá bom. Ó, lá embaixo, ela tá morrendo de rir de mim também. A Mara, querida, tamo junto, minha irmã. Já conversamos ali no bastidor. Ela é sensacional, tá aqui com a gente. Olha esse bom humor, gente. Mara, você é guerreira, irmã. Tamo junto. Ó, o doguinho tá chegando ali. Não, gente, mostra o doguinho ali. Porque toda vez... nós estamos aqui, olha os dogs perto da Mara. Gente do céu. Aqui, ó. Ninguém pode falar que a gente distrata os animais, que a gente não distrata esse cara aqui. O caramelo finalmente apareceu, Brasil. Eles ficam aqui madrugada, gente. Vocês precisam ver, um negócio maravilhoso. Deixa eu voltar para minha mesa aqui, que eu já tô falando demais. Tô até mostrando os cachorros da chácara aqui, pelo amor de Deus. Ó. Galera, deixa eu mostrar rapidão pra vocês aqui. É o seguinte, ó. Ah, legal. Beleza, não entendi o que você falou, mas vamos lá. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ouvido, comunicação. Gente, isso aqui, se você... Ah, entendi. Ah, verdade. Obrigado. Ó, esse aqui é pra você, presentão, né? Que você pode dar aí nesse final de ano. Para pessoas como um rapaz chamado Peter de Laura, que esquece os compromissos tudo. Então tá aqui a agenda 2026, linda da Canção Nova, loja.cançãonova.com, tá aí a agenda disponível já, tá bom? Não demora, porque só faz sentido esse presente aqui antes do 26, né, pai? Porque você vai dar no ano, aí já vai, né? Tem que ser agora. Você vai perder as primeiras folhas da agenda. Então tá aqui.
Cada página, um versículo bíblico para você meditar. Tá bem bonito, tá bom? loja.cancional.com. Estamos aí no auge da espiritualidade de São Miguel Arcanjo. A agenda São Miguel Arcanjo está bem bonita também, tá? Também aí para os esquecidos e para os organizados, né? Que organizado gosta de ter tudo agendadinho também. Padre, o senhor é organizado, né, padre? Bastante. Bem organizado. O padre vira e mexe e fala, Peter, me ajuda a entender aqui o cronograma. Agora mesmo, no início do programa aqui, ele estava, Peter, me ajuda a entender aqui o que tá, né? Como é que tá o cronograma do final de semana. Então tá aí para você que é como eu, meio esquecidão, ou para você que é bem organizado, tá bom? Ó, na sequência aqui, 3 livros pra gente não perder muito tempo. Padre Edson de Oliveira, o livro PHN, Salvação, Esperança e Júbilo, para quem aí é pregador da palavra, esse livro tratando aí sobre o tema do querigma, tá? Todas as pregações do querigma estão nesse livro. Do ladinho ali do Padre Edson, o Wellington da Silva Jardim, nosso querido Eto, mais que um amigo, um irmão, minha vida lado a lado, do Padre Jonas Abib. O Eto contando a sua trajetória de vida ao lado do Padre Jonas. Olha, esse livro é emocionante, tá? E ali mais do lado, também falando de uma amizade com o Padre Jonas, mas dessa vez o Frei Patrício, que também muito amigo do Padre Jonas, também contando essa proximidade com esse homem de Deus que a gente tanto tem saudade, né? Ei, Padre Jonas Abib, tá aí 2 livros que, claro, são testemunhos dos amigos, mas que nos ajudam a conhecer um pouquinho mais a vida deste homem incrível, viu? Eu tive a oportunidade de conviver também. Padre Jonas Abib, tá? loja.cancionova.com para você adquirir esses produtos que eu mostrei para você. E esse aqui, ó, tá segurando o celular do Padre Jonas. Eu ia falar, mas também filho dele, filho dele. Tá segurando o celular do filho do Padre Jonas, que é o Padre Edson. Tá aqui, ó. Gente, olha que suporte legal do celular. Esse aí é São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo é de tipo um MDF, né? Uma madeirinha aqui. Ó, segurando aqui, você pode desmontar, fica facinho para você levar para sua reunião ou da sua live ali, te ajudar. Galera, tá conseguindo pegar o detalhe aí? Acho que não, né? Deixa eu mostrar aqui pro meu parceiro. Tenta pegar aí, meu parceiro. Tenta ver se você consegue pegar o detalhe aqui de São Miguel do nosso suporte para celular, tá bom? Ou pode ser suporte também para tablet, né? Bonito. Tá aqui, ó, bem legal. Você desmonta ele, ó. Mantém aí que eu vou desmontar. Ó, você tira a parte de baixo aqui, ó, guardou, põe na mochilinha, leva para sua reunião, chegando lá você monta de novo. Bem legal. loja.cancionova.com, em tudo quanto é lugar, a gente quer colocar materiais de evangelização na sua mão, porque tudo isso aqui, gente, evangelizar, tá certo? Beleza, vamos continuar aqui então. Olha, eu vou começar com um assunto polêmico aqui. Pode ser? Vamos. Pode ser com assunto polêmico? Pode ser, Demorou, diretor? né? Eu tenho uma pergunta polêmica. Tem uma pergunta polêmica para jogar na roda aqui. E você pode participar colocando a sua opinião também no nosso Instagram, tá bom? Eu quero tentar ler alguns posicionamentos de vocês. A Tainara está conosco aqui, tá contando a história de vida dela para nós, mas impossível não notar, até no perfil dela do Instagram, a gente pode ver também, a Tainara tem o corpo bastante tatuado, né? Ela vai mostrar por fora aqui as tatuagens, tem bastante coisa, tem aqui no braço, ali, ó, tem o pescoço também ali, né? Enfim, padre, pergunta. Vamos lá para a pergunta agora. Essa é a parte polêmica. Isso. A Tainara viveu um processo de conversão. Ficaram as tatuagens, né? Eu vou perguntar para a Tainara depois se teve algum momento que ela foi meio que julgada pelo estereótipo, né, que permaneceu da história dela. Mas, padre, e aí? Como é que faz? Tá tatuadona ou tatuadão, chegou na igreja? Como é que faz? Tira da igreja, faz favor, seu lugar não é aqui. Como é que é esse negócio aí, padre? Explica pra gente, porque ficaram ali as marcas da tatuagem, e pode ficar alguns resquícios também no hoje da pessoa. Olha, se trata, né, revela uma fase que a pessoa viveu, né, que não estamos julgando ainda a moralidade, porque em si, né, não é imoral, né, fazer algo, né, algum desenho ali no corpo e tal. Só
que devemos pensar o seguinte: geralmente quando falamos, né, de tatuagens, elas às vezes revelam pertença a algum tipo de tribo, ou hoje em dia talvez até a algum tipo de facção, ou às vezes algumas delas até revela algum tipo de crime que a pessoa tenha cometido. Então, às vezes, inocentemente, a pessoa pode fazer ali uma tatuagem que tem um simbolismo e cair no lugar lá, ser confundido e tudo mais, tá bom? Então, isso é algo que nós devemos considerar também, não é isso? Só que, em relação a Tainara, o que é mais interessante, né? Você veio aqui para testemunhar a sua história. Quando falávamos da experiência do pecado, nós falávamos, né, das marcas que ele deixa ali na vida. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim, também aquelas experiências, né, ruins, de pecado, de fundo do poço, tudo que você viveu é parte da sua história, que depois é melhorado por Deus. Deus utiliza isso para alcançar outras pessoas. Você prega a palavra, não é isso? É pregadora. Então, provavelmente, todas as marcas da sua história você utiliza, né, para evangelizar. E você tem marcas visíveis, não é isso? Exatamente. Não é isso? Aí bem no seu corpo. Aqui é um fato assim todo especial e bem específico, porque eu já vi nas redes sociais que tem a experiência de um senhor evangélico que ele tinha tatuado assim, ele se tornou evangélico, né? Mas ele tinha assim, a cor do olho era diferente, tinha um chifre, alguma coisa, ele tinha o corpo todo marcado. Então ali foi o caso de ir desfazendo, né, tudo aquilo. E também pelo simbolismo espiritual, né, de entrega. Alguns são carregados de ritos, que eu não sei se é o seu caso, entendeu? Então uma reflexão longa, não dá para ser muito simplório nesse caso, é longo, mas eu acho que você também pode contribuir com a sua experiência hoje, com as marcas e aquilo que você vivencia a partir delas. Antes da Tainara falar com a gente aqui, deixa eu mostrar aqui, meu parceiro. Tem uma foto aqui, é o nosso último post no Instagram, esse post aqui, tá bom? Eu quero que você mande agora para nós aqui, nesses comentários aqui. Tatuagem, qual a sua opinião? Fala aí para mim. Eu tô querendo ler o seu comentário, tá certo? Fala aqui, é o post da divulgação do programa de hoje. Eu tô aqui com ele aberto agora, tá? Nesses comentários, e eu quero ver a sua participação. Tainara, teve alguma situação inusitada que aconteceu pelo fato das tatuagens e mesmo depois da conversão? Tem alguma coisa que você podia contar pra gente aí? Então, é um assunto bem polêmico mesmo. Sempre é. E a gente não pode deixar de abordar esse assunto. O que acontece, né? Teve 2 fatos muito importantes. Não foi agora na minha conversão, foi quando eu tinha 16 anos que eu fui para um retiro de conversão. E eu vou confessar com um padre, era um padre mais senhorzinho, bem senhorzinho, ele devia ter já por volta de uns 79, 80 anos. E eu já tinha os braços tatuados, né? Então, quando eu conto, né, ali os meus pecados, e ele pega, ele me joga literalmente uma palavra. Ele: olha, filha, mas agora, no começo, né, quando você começar a ir para a igreja, vai com um pouquinho de uma blusa mais escondida, né, para você poder esconder as suas tatuagens, porque as pessoas olham. Ah, gente, aquilo não me caiu legal, não. Eu vim embora, falei: não, isso não tá legal, e nunca mais voltei. Enfim, depois da minha conversão, o que acontece? Vale lembrar, né, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, não que seja errado ou certo, não vou entrar nessa pauta. Mas quando nós tomamos uma decisão de seguir uma vida nova, a gente começa a pensar, né, antes de tomar qualquer atitude. Então, eu não me arrependo das minhas tatuagens, dessa cruz que eu fiz aqui. Eu já estava convertida, porém, eu pensei: nossa, poderia ter feito em outro lugarzinho mais escondido, né? Quis fazer bem aqui. Fiz, mas vale lembrar que é as nossas atitudes, o que nós somos, o que nós falamos, que vai dizer mesmo quem nós somos, né? Não as tatuagens que nós carregamos, né? Hoje em dia nós estamos lidando com uma juventude que vem, sim, com muitas tatuagens, né? E se a gente falar que é errado, nós vamos afastar os nossos jovens da igreja, porque a maioria vem com tatuagem. Então vale lembrar ali que é quem nós somos, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos seguindo o mandamento de Deus, embora exista uma tatuagem a mais, uma tatuagem a menos, a gente vai deixar de ser menos filha? Não vai, mas vale lembrar, né?
as minhas tatuagens não tem nem nada de seita, nenhuma de facção. Consagração, né? Não, jamais. Nunca foi o meu propósito esse, né? Foram alguns desenhos, nome do meu filho, nome do meu pai, mas vale lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar. É isso aí. Ó, tem muita participação. É só abrir para conversa e o povo já vem, Vamos ver aí. vem arrebentando. Olha, a Priscila, tenho tatuagens e sempre escolhi bem as figuras e seus significados. Mas algumas pessoas nos olham pelas nossas marcas e pelas imagens que mostramos. Então ela falando que ela aceita a tatuagem e que ela escolhe a figura, tá? E aí ela fala do julgamento das pessoas. A Lari, fazer tatuagem é pecado? É uma pergunta, padre. Fazer tatuagem é pecado? Impede de servir na igreja? É a Larissa de Vila Velha, lá no Espírito Santo. É pecado quando se tem noção. Porque existe o fazer tatuagem quando não se tem noção do que significa. E também tem a questão da pessoa fazer a tatuagem já tendo uma consciência, um segmento cristão. Por exemplo, eu Peter, no caso, eu já estou numa comunidade, já estou servindo na Canção Nova e tudo mais. E aí eu acordo de manhã, eu quero fazer uma tatuagem, né? É pecado? Não é pecado? Eu sei que é difícil, tá, gente, Sim. tocar nesses assuntos, mas é fato. A Tainara falou, tem muitos jovens hoje que têm feito muito. A gente tem visto aqui na cidade de Cachoeira Paulista, por exemplo, é uma cidade interior e tem muitos tatuados e tatuadas. Que a questão, o Peter, Tainara, você que nos acompanha também, quando falamos assim, nós queremos respostas assim simplificadas. Então é como você chegar, eu que já sou padre, né, perguntar alguma, por exemplo, o senhor pode ou não pode andar sem camisa aí pelas chácaras? Então a pergunta pode ou não pode? Então é pergunta para simplificar. Então deveríamos nos perguntar, não perguntar para fora, para outra pessoa, eu devo ou não devo? Eu, como padre, eu posso sair por aí, ó, sem camisa, de sunga, posso fazer tudo isso. Mas eu devo fazer isso, né? Pelo que eu assumi, pelo que eu abracei, tudo isso. Também é o tipo de reflexão que você deve fazer. Então é muito fácil chegar para o padre ou para alguém responsável lá no grupo de oração. Posso ou não posso? É pecado ou não é pecado? Mas será que, de fato, é essa a questão? Porque eu já falei que não tem imoralidade, né, em você fazer o desenho. Ele não é imoral, portanto não é pecado. Mas você deve fazer isso? É a pergunta que você deve fazer. Porque é muito fácil lançar as perguntas assim, né? Eu posso. Olha, poder você pode, né? Eu posso tudo, né? Mas em tudo me convém, já dizia São Paulo, nesse caso. Então, trata de se aprofundar um pouco mais a reflexão, mas trazendo para você também, não só jogando para fora. Porque às vezes quando falamos assim de perguntas e comentários em redes sociais, o desejo interior ali já é de polemizar, né? Então é muito mais fácil você lançar uma pergunta que gera polêmica, ou só sim ou não, porque aí não tem reflexão, né? Se não tem reflexão, você não fica lá na pergunta se deve ou não deve, né? Devo ou não devo? Seria a pergunta. Mas não é imoral. Legal. Ótimo. Tá aí a resposta do padre. Rapidinho aqui, porque tem perguntas sobre a sua vida que a gente também quer, né, entender aí como é que foi o seu encontro, Tainara. Mas só para cumprir com o combinado aqui, o Roberval, sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive coragem. A Deia Joaquim, eu não tenho tatuagens, mas sinto vontade em fazer o nome dos meus filhos no pulso, me sinto culpada por sentir essa vontade, culpada de sentir a vontade de se tatuar. Só partilhando. Não precisa Porque, gente, sentir culpada, teria não. que ter um momento só pra gente falar sobre isso, né? Mas para você ter uma ideia, o posicionamento de cada pessoa, né? Só pra gente ver como é diverso. Por isso é difícil falar desse tema. Porque tem vários pontos de vistas, né? Então, o senhor quer falar alguma coisa, padre? Não, é porque, assim, às vezes alguns usam como fundamento, né? Aí uma frase, às vezes, um pouco fora de contexto do Antigo Testamento, né? Quando fala-se de não fazer incisões no corpo e tal. Só que lá também tem tantas outras proibições que se faz hoje em dia também. Então, se trata tem critérios ali quando falamos de moralidade, tá bom? Então, não se trata só de pegar um texto e falar, tá escrito aqui, não pode. Não é muito bem por aí, não. Tá certo? É isso aí. Gente,
Vamos tocar o barco aqui, porque tem uma pergunta importantíssima. Perguntas importantíssimas ainda nesse bloco. Estamos no finalzinho. Mas foi importante dar essa chacoalhada aí. Não esquece, tá? Não se preocupe se a gente não finalizar todo o testemunho, porque nós vamos ter a live depois do programa, tá bom? Pelo menos uns 20 minutinhos pra gente concluir a história aqui. Tainara, olha só. Você contou que após a fase da igreja, você entrou no mundo das drogas, né? Roubos, prostituição. O que te atraía tanto naquele estilo de vida? Eu vou pedir pro Cleuber fazer um fundinho pra gente, porque nessa fase você começou de fato a entrar num fundo de poço aí. Foi. E afastamento de Deus. O que essa vida de tanto afastamento, de tanto pecado, por que te atraía tanto esse estilo de vida? Então, tudo começa, né, quando meu pai faleceu, veio uma carência muito grande. Então eu entro na igreja, nessa comunidade missionária, e a gente tem pessoas muito próximas, né? E existe pessoas que vai nos aproximar de Deus e pessoas que vai nos afastar. E naquele momento, então, eu acabo me relacionando, né, com uma amiga minha. Então, a partir daquele momento, eu saio de tudo da igreja. Eu saio dos coroinhas, eu saio da comunidade missionária, eu saio de tudo. E não fico com essa pessoa, mas eu vou viver o mundo. Eu saio para conhecer o que eu não estava conhecendo. Então, eu entro no meio das drogas, né? Eu começo a fumar um baseado. E de uma coisa leva a outra. Nunca fica em uma coisa. Uma coisa vai levando a outra. Então, eu comecei a fumar. Eu comecei a me relacionar com meninas, com meninos. E assim foi indo. Os anos foram se passando. Eu conheci a cocaína, conheci o crack. E foram se passando muito tempo. E a situação da droga, ela leva um conjunto de coisas muito trágico mesmo, né, na vida de uma pessoa. Que eu fui perdendo a minha essência. Eu fui perdendo o que os meus pais tinham me ensinado, o que os meus avós tinham me ensinado, eu perdi tudo. Então eu comecei a fazer só o que o mundo tinha para me oferecer naquele instante, naquele momento. Então eu me aprofundo literalmente com tudo que não era do agrado de Deus. Tudo que eu conhecia. Então eu faço tudo ao contrário. A mesma coisa de falar para uma criança, não faça isso. A criança ir e fazer. Então foi isso que eu fiz. Eu usei drogas, fiz tudo isso que eu contei para vocês. E por fim, quando eu entro na minha maioridade, isso tudo menor de idade, quando eu entro na maioridade, eu já tinha essas relações com homens e mulheres. E eu tinha uma pessoa próxima que tinha algumas amigas, né, garotas de programa. Então elas me convidam para ir para outra cidade. Quando eu vou para Campinas, né, para uma casa de prostituição de luxo. Então lá eu fico por alguns anos também, né? E esse meio trabalhando nessa casa. Trabalhando nessa casa, né? A ponto de chegar para trabalhar na terça e vir embora no sábado com muito dinheiro, né? De uma terça a sábado, vim embora com 7 mil reais, 5 mil reais. E o dinheiro um mundo que rola muito dinheiro. É por muito isso dinheiro. As pessoas acabam se escravizando nesse Sim. meio, né? É muito dinheiro porque você ganha muito dinheiro de uma maneira ali fácil, né? Porque você já está ali, você já tem o costume de usar a droga. Então a droga ela já te tira fora de quem você é. Você já tem o costume de se relacionar com pessoas sem sentimentos. Então, é tudo muito fácil. Então, você acaba sendo algo fácil de se fazer ali, né? E no meu caso, que eu já ficava com mulheres, ficava com rapazes, foi tudo um conjunto muito fácil, né? A droga, os meninos, as meninas. Então, aquilo se tornou algo para eu ganhar dinheiro. E foi neste tempo todo que eu fiquei. E fui me aprofundando muito com as drogas, porque já não me bastava só usar as drogas, né? Eu tinha dependência de usar. Então, se eu não usasse, eu não trabalhava. Se eu não usasse, as coisas não iam pra frente. Voltava à racionalidade. E tinha um ponto que eu sempre levei comigo e eu sempre conto nos meus testemunhos. Neste tempo todo que eu fiquei afastada, né, desse último retiro de conversão aos meus 16 anos, eu nunca deixei de carregar o terço comigo. E todos os lugares que eu ia, até mesmo nessas casas que eu trabalhava, nos lugares que eu ia, o meu terço ficava na bolsa. Então, muitas vezes, muitas coisas aconteceu de ruim mesmo. E foi a mão de Deus, foi a mão de Nossa Senhora me tocando, me cuidando e me livrando de muita coisa. Porque é um mundo também que
você se perde. E as pessoas tô ganhando dinheiro, tô bem, tô feliz, o dinheiro é o que importa, porque você conquista um carro, você conquista um apartamento, você conquista uma casa, mas você perde sua essência, você perde os seus princípios, e foi isso que aconteceu comigo. E você perde pessoas, né? Porque parece que uma amiga faleceu também, né? Sim. Você perdeu uma amiga, como foi isso aí? E nesse embalo de droga todo, né, eu saio dessa casa de luxo e eu começo a trabalhar na rua, né? Fazendo programa na rua. Então, no que eu ganhava R$500 em uma hora de programa, eu começo a ganhar 50, 70. E com muita droga envolvida nessa história, eu perco uma amiga minha, né? A gente sempre estava juntas, assim. E ela vai para um atendimento e ela não volta. Na cidade do lado, né? São José dos Campos. E quando ela não volta, eu vou até o hotel que ela estava. E muitas polícias, ambulância, e eu acabo sabendo que o cliente tinha matado ela dentro do quarto. E ali eu estava muito louca, Mas só me deu conta de pegar e ir pro meu carro e ir para casa da minha avó de novo, né? Eu liguei para minha avó, falei: posso ir embora? A minha avó já pensou que eu estava muito louca, muito bêbada. Falou: pode. Então eu fui para casa pensando, e o único pensamento que tinha na minha mente é que eu seria a próxima. Ou algum cliente iria me matar, ou eu iria morrer de overdose, ou não tinha mais o que acontecer. Te chacoalhou para mostrar para você em que tipo de vida você estava. Sim, exatamente. Inserida. Olha, gente, tem coisa aí, você viu, né? A gente ainda vai se aprofundar nessa história. E para dizer para você o seguinte: existe fundo do poço. Existem muitos fundos de poço. Talvez você esteja em um, mas nenhum fundo do poço neste mundo é maior do que o braço de Deus, que pode te tirar de qualquer buraco. Você acredita nisso? Tá aqui a Tainara, uma pessoa nova. Olha tudo que ela viveu. Se Deus fez na vida dela, pode fazer também na sua vida, tá bom? A gente vai para um breve intervalo. Essa história ainda continua e você precisa escutar, tá bom? Vamos lá? Derrama tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser. As marcas do passado já não têm poder sobre mim. Minhas dores e angústias hoje deixo aqui no teu altar. Nem sempre eu fui perfeito, mas tu me amou mesmo assim. Meu passado e meu futuro estão em tuas mãos. As marcas do passado já não têm poder sobre mim. Minhas dores e angústias hoje deixo aqui no teu altar. Nem sempre eu fui perfeito, mas tu me amou mesmo assim. Meu passado e meu futuro estão em tuas mãos. Deus do meu ontem, Deus do meu hoje, a ti entrego toda a minha vida. Deus do meu ontem, Deus do meu hoje, eu sou livre em ti para prosseguir. As marcas do passado já não têm poder sobre mim. Minhas dores e angústias hoje deixo aqui no teu altar. Nem sempre eu fui perfeito, mas tu me amou mesmo assim. Meu passado e meu futuro estão em tuas mãos. Deus do meu, Deus do meu
sou livre em ti para prosseguir. Deus do meu ontem, Deus do meu hoje, preciso de ti para prosseguir. Coisa maravilhosa, é isso. Ele é o Senhor do nosso passado, Ele é o Senhor do nosso presente, Ele é o Senhor da nossa vida. Entrega para Ele. Não importa até a que ponto você chegou, mas Deus pode intervir na sua história. Faz sentido para você essa letra? Sabe por que que faz? Porque Deus te ama muito. Ele é o seu Deus. Lá atrás, hoje e sempre será o seu Deus. Você querendo ou não, Amém. Ele é o Deus da sua vida. Sabia? Amém. É. Que música linda, Samuel. Como que é o nome dessa música, irmão? As marcas do passado. As marcas do passado. Estava vendo o testemunho dela ali, né? Falando das marcas, né? As marcas de um passado que a gente vive às vezes. Mas existe o Deus da misericórdia, né? É isso A aí. gente chega no altar, chega na confissão e tudo se faz novo, né? Então eu tava vendo ela falar, ela veio me lembrando, eu falei, posso cantar minha música? Claro! No intervalo aqui, Peter, posso cantar? Tem tudo a ver. Falei, irmão, pelo amor de Deus. Tá gravado já, Já Samuel? tá gravado. Você pode encontrar essas músicas nas plataformas digitais, se chama Marcas do Passado, Samuel Ferreira. Marcas do passado. Essa vai ser a música que você vai escutar nessa noite depois do programa, tá bom? Fortíssimo. Marcas do passado, Samuel Ferreira. Que música linda, pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. Olha, tem muito testemunho, Tainara. Agora, neste momento, na TV, no nosso Instagram, tem muita gente acompanhando esse testemunho agora, porque de fato, claro, é um testemunho impactante e que acaba mexendo com a gente, né? Mexendo com as opiniões, né? Acaba mexendo bastante mesmo, de fato, com a gente. Vamos lá, vamos retomar do ponto que a gente estava, né? Você chegou a frequentar uma casa de prostituição de luxo, não só, também nas ruas, né? Se prostituindo por muito dinheiro, por pouco dinheiro. Então já começou a ser comum, a ser trivial, mas é um ambiente muito perigoso. Não só o ambiente da prostituição, mas também das drogas que você chegou a consumir também, inclusive o crack. Nesse ambiente, uma moça que estava com você também, fazendo programas ali, ela foi assassinada pelo cliente que ela estava atendendo naquela noite. Isso mexeu com você, tá? Vamos a partir daí, porque você ficou impactada com aquela morte, pensando, poxa, esse ambiente, acontece isso, a próxima pode ser eu, né? Isso já foi um ponto de mudança ou ainda não? Como é que começou a acontecer a sua mudança, Tainara? Não, ainda não. Aí quando acontece isso, eu levei um choque, então eu volto para casa. Então eu penso que as coisas vão ficar tudo bem, eu só fumava meu baseadinho, então tava de boa. Volto para casa e eu tinha uma pessoa que eu me relacionava. Então eu engravido. Nesse tempo todo de loucura, você se Eu tinha essa pessoa, relacionava, que eu ficava. Não, às vezes namorava, às vezes não, mas eu ficava com essa pessoa. Sim. E nessa que eu volto para casa da minha avó, eu engravido. Aí ali me dá um baque, porque eu falo assim, e agora? Eu não trabalho, eu fumo, eu cheiro, eu bebo, tenho essa vida, porque embora eu tinha saído da prostituição, eu ainda estava com o uso das coisas e saía, bebia. Então eu ainda tinha aquela vida louca de drogas. Então, só um ponto. Quando essa amiga sua morre, você sai da prostituição. Da prostituição. Ok, Porque você ali- tem um choque de realidade. Isso. Né? Sim. Ok, mas continua na droga. Sim, continuo. Beleza. Diminui Uhum. o uso, mas continua. Uhum. Aí eu engravidei. Aí ali me abriu um mar de coisas, né? Que daí eu falei, bom, eu tô grávida, eu não posso ficar usando droga desse jeito. Eu preciso pensar nessa criança. Então, eu paro de cheirar e ainda continuo fumando bem de vez e nunca. Tudo bem. Engravidei, não fiquei com o pai do meu filho. Meu pai do meu filho também era dependente. Então, eu não queria aquele vínculo ali comigo, né? Então, ele não quis parar, até porque era eu que estava grávida. Ele não queria seguir comigo. Então, a gente termina realmente, a gente corta os laços e ele vai para um lado e eu fico focada ali na minha gravidez. A minha família, então, me acolhe
né? Nossa, me acolhe literalmente, muito mais do que quando meu pai faleceu. Ali se fecha um circo que todo mundo me protege, como se eu fosse um leãozinho, e todos ali em volta de mim para que nada acontecesse comigo e com o meu filho. Isso é até um ponto de cura, né, padre? que Me bonito. corrija se eu estiver errado, mas para uma pessoa com tanta carência, como você começou a falar no primeiro bloco, viver esse momento de cuidado, de atenção, tem uma criança ali, acaba sendo um ponto de cura também. Não sei se você percebeu isso Para na se época. sentir amada também, né? Sim. Porque você falava de tantos relacionamentos sem amor, né? Você aprendeu a viver assim, né? E ali você toca na experiência do amor da sua Exatamente. família. E também teve uma experiência depois de uma Santa Missa que teve uma profecia. Sim, Ninguém sabia, aí né? chega nisso. O meu filho nasce, né? O Theo, literalmente, ele veio para transformar a minha vida, né? Quando ele nasceu, eu sou desse berço católico, então o que eu tinha de objetivo? Passar para ele o que foi me ensinado, né? A catequese e tudo bonitinho, levar ele nas missas de domingo. Isso era o meu foco, né? Filho, mamãe te ama, tá? Deus te abençoe. Theo sempre é especial. Eu tenho um filho chamado Theo também. Sério? Sim, exatamente. Theo é Theo. O Theo, ele... Teologia. Lindão. O Theo, ele veio para transformar tudo mesmo. Então, a gente, na verdade, é aquilo que a gente fala, né? Que uma mãe, ela nasce quando um filho nasce, né? Ela renasce. E eu me transformei quando o Theo nasceu, né? E então o Theo nasceu, a gente continuou com essa vida, né? Eu ainda fumava um baseadinho, a cocaína não, mas um baseadinho ali que não tinha problema, né? A gente está em um mundo que não tem problema. Enfim, o Theo ia para a igreja, na missa. Então, eu sempre gostei desse lado carismático. E o pessoal do meu bairro estava frequentando uma missa de cura e libertação numa cidade ao lado. E as meninas me convidaram para ir nessa missa. E eu, curiosa, falei, eu vou. E ainda falaram assim, nossa, esse padre derruba todo mundo. Eu falei, bom, eu vou lá ver, né? Quem que é esse homem que derruba todo mundo? Fui lá curiosa. No primeiro dia, eu fui sozinha. Não entrei, era uma igreja, uma capelinha, só que tinha uma praça em volta, então eu não entrei. Falei, vou ficar aqui, porque eu não sei como que é, vou ficar aqui. Fiquei. Mas na hora que vem Jesus, na hora da adoração, ali eu já sinto algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido. E parece que quando vinha o padre se aproximando, Jesus brilhava, era só para mim que ele brilhava. E ali aquilo ficou em mim. Aí eu volto embora, isso era uma quinta-feira. Na outra quinta-feira eu chamo a minha avó. Falei, vó, a senhora precisa ir comigo. Ó, mostra a vovó. Como que é o nome da vovó? Maria da Glória. Maria da A Glória. Mônica. Nos bastidores, padre, a Tainara falou que a vovó Maria da Glória foi uma verdadeira Foi. Santa Mônica. Foi Tanto mesmo. rezou, pra quem não conhece, né? Tá aí a vovó, dá um tchauzinho, vovó. Olha que linda. Pra quem não conhece, né? Santa Mônica rezou durante 30 anos por um filhinho que ela tinha, né? Isso mesmo. Que a gente acabou conhecendo depois, um tal de Agostinho. Filhinho bagunçadinho. né, também. Bagunçadinho, né? Tarde te amei. Enfim, uma história maravilhosa de Santo Agostinho, que tem a mãe, que rezou durante 30 Teve anos. filho também, né? Exato, teve filho também, né? Exatamente. Como a história da Tainara aí. E teve uma conversão. Hoje nós estamos falando de um doutor da igreja. Então tem essa Santa Mônica que rezou durante muito tempo pela conversão do filho. Continua aí. Então, Aí a vovó. aí levei minha avó comigo. Falei, vó, a senhora precisa ir, a missa é boa mesmo, vamos. Mas assim, você foi chamar ali a sua avó porque você estava com aquele desejo de Sim, porque eu queria entrar experimentar lá. aquilo de Eu novo. queria entrar lá na Sim, igreja, coragem mas eu de não ia entrar sozinha. Chamou uma cúmplice. Eu falei, não, ela precisa ir Então, o Senhor comigo. já lançou Uma companheira. semente Sim, na até primeira. porque lá nos meus 12 anos de idade, quando eu comecei a igreja mesmo, participar sem conhecimento nenhum, ela já estava comigo, então ela sempre me acompanha. Ela Então, já era uma referência de Deus pra você. Sim, sim. Então ela sempre me acompanhou nisso. Sim. Então dessa vez, falei, vó, a senhora precisa ir. Então nós fomos. Ai, gente. Era época de pandemia, blusa de frio, máscara. O padre nem sabia que eu tinha tatuagem, a máscara, não dava nem para ver meu rosto direito. Pois aquele homem, lá na hora da homilia, apontou bem o dedo para minha cara e começou a falar o que só eu e Deus sabia. E a minha avó, né? Sua avó contou tudo. Então, falei, não, será que minha avó contou tudo? Na hora que aquele homem começou a falar, eu senti que aquilo era literalmente Deus falando pra mim diretamente. Não tinha, não estava usando ninguém. Era Deus falando pra mim. E
na parte que eu mais lembro mesmo, ele pega e ele fala assim: filha, hoje o Senhor ele te trouxe aqui porque tudo que passou vai ficar para trás. Hoje você se torna uma nova criatura. Ai, gente. E aquilo entrou na minha vida e ficou até hoje. Porque quando aquilo aconteceu, eu venho embora, eu tenho minha primeira experiência com o Espírito Santo ali, naquela missa. E eu não comungava ainda, né? Então, nesse tempo todo que eu fiquei afastada da igreja, eu fiquei esse tempo todo sem comungar. Então, eu volto na próxima quinta-feira de manhã. E eu escrevo a minha história. É bem mais detalhadamente disso que eu tô contando para vocês, mas eu escrevo e eu vou me confessar com ele. Então, quando eu chego e eu confesso tudo isso para ele, naquela quinta-feira à noite, quando eu tenho meu primeiro contato novamente com a Eucaristia, eu pude ver que já não era mais eu, a Tainara, que foi naquela missa de curiosa. Eu era uma pessoa diferente. E eu tinha lido para minha avó chorou. E eu também muito emocionada, porque eu também não estava entendendo. Eu sou muito intensa com as minhas coisas. Da mesma maneira que eu fui muito louca, aquele chamado que eu estava tendo não era só para eu ir na missa. Eu poderia ir na missa, era um padre mais novo. O padre, eu tenho 31 anos, o padre tem 32. É um padre mais novo. Então eu poderia ficar indo só na missa, sabe? Eu não precisava assumir um partido de realmente me converti e vou seguir os passos do Senhor. Eu poderia só ir na missa, mas não era esse o meu chamado. Então eu volto. Eu tinha um relacionamento com uma moça, eu termino o meu relacionamento. Eu tinha um lanche na minha garagem, eu fecho o meu lanche e eu mudo tudo. Eu mudo tudo. Eu mudo minhas amizades, porque até então eu fumava, eu bebia. Muitas das vezes, meu filho vivenciou muitas situações, eu passando mal, eu vomitando, eu em casa num pós-droga bem ferrado, e meu filho ali comigo. Quantas vezes meu filho no banheiro me olhando, vomitando. E quando tudo isso acontece, eu preciso colocar um ponto final. Não que aquelas pessoas me faziam mal, mas eu precisava me afastar daquilo para ter uma vida nova. E foi aí que tudo aconteceu. Eu me afasto de tudo, eu fecho meu lanche, eu termino meu relacionamento, eu dou as mãos para minha avó e para o meu filho. E a vida nova começa a partir daí. Que coisa linda. Que é de fato o sinal de que houve um encontro com o Senhor. Porque a conversão ele é essencial para perceber se a pessoa fez de fato um encontro pessoal com Cristo. Porque a gente muda, né? A gente se transforma. Não existe encontro pessoal com Jesus e batismo no Espírito Santo sem mudança na vida da pessoa, né? E interessante, né, padre? Isso. Que numa Santa Missa, na adoração, dentro da igreja, porque a gente poderia estar falando agora de um retiro que você participou, de um acampamento, mas para dizer que esse Deus também age nas paróquias, nas igrejas, nas dioceses. A nossa igreja é casa de Deus, né? E o Senhor, ele não está restrito a somente os encontros. E ele é paciente, né? Exatamente, porque nos encontros também acontecem as conversões, aqui na Canção Nova e tudo mais, e parece que fica no inconsciente das pessoas que essas mudanças só acontecem assim. E não, na sua paróquia também acontecem conversões, né? O seu pároco, ali na sua diocese, acontecem mudanças de vida. Pessoas que se encontram com Deus ali também, né, Padre? Na simplicidade. Por que eu digo que o Senhor é paciente também, né? Porque veja o emaranhado de situações que você ainda se encontra, vai nessa Santa Missa, mira ali o Santíssimo Sacramento, vê um brilho, foi embora, né? Assim, aparentemente não tinha acontecido nada, mas começou ali, né? Já também a sem palavras, sem nada, só foi eu e lançada. Ele. E tem um detalhe muito importante também, que nessa minha confissão com o padre, eu falei pra ele, né? Eu falei, olha, eu fumo pra acordar, eu fumo pra comer, eu fumo pra dormir. Eu até pensei em ir no postinho pra passar, pegar um remédio. Ele falou assim, filha, faz o seguinte, se você faz o desmame, se você fuma 5, você fuma 4, vai diminuindo até você parar. Só que eu volto com aquilo, não entrou direito na minha cabeça aquilo, e eu falei, não, isso não é certo. Mas mesmo assim, lá em casa, eu falei, bom, é o desmame, eu vou fumar então, pra fazer o desmame, né? Já que ele falou. Só que daí,
entra o poder de Deus, literalmente. Deus foi muito rápido comigo e Ele não me deixou pensar em outras hipóteses. Porque quando acontece, eu volto da Santa Missa, eu fumo para dormir. Ali eu passo mal. E quando eu passo mal, eu falo, bom, eu fiquei o dia inteiro sem fumar, então é por isso. No outro dia eu falo, bom, o desmame, eu vou acordar, eu tinha minha rotina ainda do lanche, né? Eu não tinha fechado o lanche ainda. Então eu falei, bom, eu vou fumar para fazer a minha rotina que eu tenho para fazer no dia a dia. Então eu acordo, eu vou fumar novamente. Então eu passo mal novamente. Então eu entro no ônibus, que nessa época não tinha carro, então eu entro no ônibus para ir fazer a minha compra, e o Senhor, Ele vai falando no meu ouvido, eu falei para você que o que era velho ia ficar para trás, que é uma nova criatura. A partir do momento que eu entrei na sua vida, que a Eucaristia entrou na sua vida, não vai existir isso. Então foi a partir daí. Se e fumar, realmente, vai fazer mal. Exatamente. E foi muito engraçado porque precisava disso acontecer. Porque tá bom, o padre foi lá, me falou isso, mas eu poderia fazer. Mas o Senhor, Ele não queria isso de mim. Ele queria muito mais. E Deus teve muita pressa na minha conversão também, né? Ele foi muito claro comigo. Só faltou Ele descer e falar, ó, filha, é assim. Ô, Tainara, e qual foi a renúncia mais difícil nesse recomeço? As pessoas. No começo da minha conversão, eu me senti muito sozinha. Eu sempre fui muito rodeada de pessoas. De amizades, muitas pessoas na minha casa. Eu saía todos os finais de semana. Então, a partir do momento que eu dou esse sim para Deus, eu vejo que eu tô sozinha. Aí foi aonde que começou a trabalhar o Senhor comigo. Que eu não estava sozinha, eu estava com Ele e Ele me bastava. E aí, nossa, aí foi meses assim. E eu precisei de muito apoio nessa época, né? A irmã Grace me ajudou muito nessa época. Porque ela falava, filha, se você se apegar nas pessoas, as pessoas vão te magoar, as pessoas vão te machucar. Você precisa olhar para a cruz. E ela sempre falava, filha, você precisa olhar para a cruz, você precisa olhar para a cruz. Foi por você, foi por você. E aquilo nas minhas orações foram ficando frequente. Eu precisava entender o amor de Deus por mim. Eu precisava entender o cuidado de Deus por mim. Então foi isso que foi acontecendo. Então acabou que eu me senti sozinha. Eu estava sozinha, mas eu tinha o Senhor. E foi quando Ele começou a realmente mudar tudo. Tudo. As pessoas, lugares e foi colocando, né? Até eu me tornar pregadora da palavra. Eu nem gostava de microfone e Ele me colocou ali. Então, eu acho que o propósito e os planos de Deus, ele acontece. Mas cabe a nós, né? Decidirmos. Porque eu posso falar, vocês podem falar, mas a gente precisa tomar uma atitude. Olha, queria eu prosseguir mais, entender melhor, né? Mas enfim, precisaremos de um tempo muito longo para entender todos os meandros da sua história. Nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Você que agora está nos acompanhando pela TV, você que está interagindo com a gente no Instagram, você que está no YouTube da TV Canção Nova, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos todos, no final do programa, para uma live aqui no PHN Oficial, tá bom? Porque aí a Tainara vai falar do seu hoje. A experiência de pregação hoje da palavra, como é o resultado na vida das pessoas quando você conta a sua história. Nós vamos falar sobre isso na nossa live, tá bom? Agora, no final do programa, beleza? O padre vai nos dar a bênção. Enquanto o padre dá a bênção, eu já vou abrindo a live aqui. Mas antes do padre dar a bênção para nós, Tainara, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você vai falar agora com essa pessoa que está afastada de Deus ou está desacreditada daquele milagre, que está rezando, está buscando, mas parece que Deus não olha, Deus não vê, Deus não vai intervir. O que você tem para falar agora para uma pessoa que está nos acompanhando e está sentindo Deus tão longe, ou está se sentindo tão indigna de ser olhado por Deus? O que você diria para essa pessoa? Pode olhar para a câmera ali. Bom, eu queria dizer para todos vocês que estão ouvindo, né? Para você que perdeu a esperança, que há tempo de recomeçar. O Senhor, Ele é misericordioso e Ele te ama e Ele te aceita do jeito que você está. Não deixe a oportunidade de Deus passar. Não deixe o Senhor bater na porta do seu coração e a porta está fechada.
Eu não sei como você se encontra nesta noite, mas deixa o Senhor agir nos pequenos detalhes. Deixa Ele segurar a sua mão e Ele te trazer para perto dEle. Porque é possível você ser amado, é possível você ser amada pelo Senhor e ter uma vida nova. Amém. Tainara, olha, que história linda, minha irmã. Louvado seja Deus por tudo que você viveu, pela intervenção de Deus na sua vida. E eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, que a sua história ainda vai trazer muitas pessoas para Deus, viu? Amém. Muitas Amém. pessoas para Deus. Bom, irmãos, terminou o nosso tempo. Vamos chegando ao finalzinho. Eu vou pedir pro Samuel cantar aquela música de novo. Pode ser a sua música de novo, Samuel? Sim, pode sim. O Samuel vai cantar a música dele de novo. Como é o nome da música mesmo? Marcas do passado. Marcas do passado. A gente vai encerrar o programa com essa música. O padre vai dar a benção e eu vou abrir a live agora no PHN_oficial, tá bom? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre sua vida, também sobre sua decisão de fazer a vontade de Deus, de abandonar o pecado e viver uma vida na graça dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Brasil. Deus abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Marcas do passado, Samuel Ferreira. Um grande abraço. Por hoje eu não vou mais pecar. Valeu. As marcas do passado já não têm poder sobre mim. Minhas dores e angústias hoje deixo aqui no teu altar. Nem sempre eu fui perfeito, mas tu me amou mesmo assim. Meu passado e meu futuro estão em tuas mãos, Deus do meu